Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsinha de LOL. Essa aqui é a Alice, né? A LOL Curious. E ela é de feltro com forro de tecido e fechamento com zíper. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, para fazer a alça eu vou usar essa alça pronta, né, de algodão. Vou usar um zíper de 30 centímetros. Aqui eu já cortei o feltro, a manta e a segunda parte do feltro. Aqui é a tiarinha dela, né? Já cortei também no cabelo o feltro, a manta e a outra parte do feltro. Aqui eu já cortei também as partes do rostinho. Essa parte aqui de trás é a parte da bolsa, né? Que vai ser o cabelo e a parte de dentro em tecido. Eu estou usando tecido de tricoline. E eu vou começar pelo rostinho dela. Eu vou mostrar pra vocês como eu marquei, né, o lugar certinho pra colocar os olhos, a boquinha. Também já cortei tudo certinho. E eu cortei tudo à mão, tá, pessoal? Mas pra quem tem esse Cricut, né, pra cortar é mais fácil. Eu vou usar o próprio molde que eu passei pro acetato, né, transparente. E vou fazer furinhos nos lugares onde eu quero marcar. Nos lugares, né, onde eu quero marcar os pontinhos pra colar os olhinhos e a boquinha. E agora, com a linha de bordado e usando o ponto atrás, eu vou bordar o narizinho dela. Eu começo por trás, né? Que eu vou fazer o ponto atrás. Esse ponto ele é bem simples. Você sempre vai sair na frente, o pontinho lá na frente. Daí você volta onde saiu e faz o pontinho lá na frente novamente. E assim a gente vai bordando o narizinho dela. E agora é só fazer o arremate atrás. Agora eu vou pegar a manta, né? Vou colocar atrás. Vou pegar a parte de trás da cabeça e vou colocar o lado direito do feltro com o direito. Aqui eu vou cortar um pedaço grande, que vai ser a parte por onde eu vou desvirar. Então essa parte aberta vai ficar para o lado de trás da cabecinha, mas não vai aparecer. Então eu vou botar o feltro lado direito com o direito, né, para costurar. Vou alfinetar tudo, pegando a manta também, porque eu vou fazer a costura em toda a volta, já prendendo a manta. E aí depois a gente vai desvirar ali pelo meinho que ficou aberto. E eu vou passar uma costura de meio centímetro em toda a volta. Aqui eu tô fazendo a costura reta. Eu só vou usar o ponto caseado no cabelinho. E agora, antes de desvirar, nós vamos fazer uns piquezinhos nas partes arredondadas para facilitar, né, na hora de desvirar. E cortar aqui, principalmente entre as orelhinhas, para não prender na hora de desvirar. E agora, com cuidado, nós vamos desvirar a peça. Eu começo desvirando a orelhinha com a ajuda de um palitinho. E aí eu vou empurrando
e desviro totalmente a peça. Daí é só ajeitar. Ela já vai ficar durinha no lugar certinho, né, por causa da manta. E aí a gente vai acertando todos os cantinhos. Bom, agora aqui na parte de trás eu vou dar uns pontinhos. Vão ser pontinhos simples, porque essa parte não vai aparecer, então é só para fechar mesmo. Essa parte básica que eu estou ensinando de fazer a cabeça e que eu vou ensinar de montar o rostinho é a mesma para todas as LOLs, todas as bolsinhas que eu vou fazer, tá? Então nos próximos vídeos eu vou ensinar provavelmente só o cabelinho, né, que vai ser diferente. Mas o modo de fazer a cabecinha, o rostinho é o mesmo. Bom, e agora usando a cola de silicone, eu tô usando da Tech Bond, eu vou colar as sobrancelhas naqueles pontinhos que eu marquei, né, com a caneta. E essa caneta que eu usei é aquela fantasminha que apaga com o calor do ferro. E então para apagar ela só precisa encostar o biquinho da pistola de cola quente. Mas lembrando de limpar, né? Antes de encostar o biquinho quente, limpa bem para não manchar de cola, né? Bom, agora eu vou colar o fundinho da boca. Eu colo bem em cima de onde eu fiz o pinguinho. E vou colar os lábios. Agora eu vou colar os olhos.
E agora eu vou fazer o rosado das bochechas. Eu tô usando a tinta de tecido rosa chá. Eu vou usar um pincelzinho macio, mas eu não coloco direto no feltro. Primeiro eu tiro o excesso da tinta em um outro pedacinho de tecido ou de feltro. E vou passando até fazer o sombreado rosinha na bochechinha, para não ficar muito marcado. Daí vou fazendo movimentos circulares até deixar a tonalidade assim rosadinha na bochecha. Agora, para fazer os olhinhos, também com a tinta de tecido branca, eu vou pegar um cabo de um pincel. Olha, eu arranquei aquela parte de cima, né, do pincel para ficar com a parte mais larguinha. E vou fazer o pinguinho na parte de cima do olho, um pinguinho de luz. Essa hora a gente tem que colocar bem na mesma direção os dois, tá? Para ela não ficar com os olhinhos parecendo que estão tortos, né? E aí agora eu faço 3 pinguinhos menores com a parte mais fina do cabinho do pincel. E aí faço os 3 pinguinhos na mesma direção. Aí eu também coloco 2 pinguinhos de luz na bochechinha. E agora eu vou deixar secar pelo menos umas 2 ou 3 horas para não manchar. E enquanto isso eu vou fazer a parte do cabelo. Na verdade é a parte da bolsa, né? Que seria a parte de trás do cabelo. Bom, aqui eu deixei a margem de costura, né? E eu marquei 2 risquinhos no lugar onde vai ficar o zíper. Então eu marquei, né, os 30 centímetros do zíper e fiz o risquinho para eu saber até onde eu tenho que costurar. Então eu vou levar na máquina e vou passar uma costura reta de um lado do risquinho marcado até o outro lado, lembrando de dar retrocesso no início e no fim da costura. Agora eu vou dar uns piques em toda a volta para facilitar na hora de desvirar. Mas se vocês tiverem aquela tesoura de picotar, é só cortar com ela. Daí não precisa fazer esses piques. E vou desvirar o cabelinho, que na verdade é a bolsa, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o forro da bolsa, né? Eu coloquei lado direito com o direito, marquei, dobrei ao meio e marquei também os 30 centímetros, onde vão ficar o zíper, né? E vou alfinetar e passar a costura reta. E vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros na parte de baixo aberta, pra poder desvirar depois, né? Que a gente costurar a bolsinha. Então a gente deixa esse pedacinho aberto, a parte de cima, né? Que vai ficar o zíper, e também um pedacinho na parte de baixo. Como eu passei a costura reta por inteiro, depois eu descosturei um pedacinho.
Agora eu vou refilar essa costura. Também pode ser cortada com a tesoura de picotar. E aí eu deixo uma margem de meio centímetro, mais ou menos. Agora, para colocar as alças, eu cortei elas no tamanho de 45 centímetros. Daí eu vou pegar a bolsinha, dobrar para marcar o meio. E do meio eu vou medir 5 centímetros para cada lado, para poder posicionar a alça. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança nas alças, para elas ficarem bem presas e não saírem quando a gente for costurar o tecido do forro. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês onde eu descosturei. Daí eu vou colocar o lado avesso, né, do forro, porque tem que ficar ao lado direito do forro para o lado direito da bolsa. Então, o lado avesso do forro vai ficar para o lado de fora. Daí nós vamos ajeitar o fundo com o forro, unindo ali costura com costura, para ficar certinho. E vamos alfinetar. Nessa parte, se vocês já quiserem colocar o zíper, quem tem prática pode colocar. Eu prefiro colocar primeiro o forro e depois costurar o zíper, para não dar erro e não ficar torto, porque se fosse uma costura reta, eu já colocaria o zíper. Mas como é uma costura curvada, né, ela é arredondada, o zíper pode sair do lugar ou pode ficar torto e aí depois o acabamento não fica legal. Então eu vou preferir costurar primeiro o forro na bolsinha e colocar o zíper por último. Se vocês preferirem também pode colocar velcro. Tem gente que não gosta de colocar zíper, né? Pode colocar velcro, pode colocar o botãozinho de pressão. E aí fica a gosto de vocês. Então agora eu vou passar a costura.
E agora, pelo espacinho que a gente deixou aberto no fundo, nós vamos puxar a bolsinha e desvirar. E eu vou passar uma costurinha para fechar o forro. Essa costura, se vocês quiserem, pode fazer com ponto invisível, fazendo à mão, mas eu prefiro dobrar e passar uma costurinha bem na bordinha. Prontinho, agora é só colocar o forro para o lado de dentro, arrumar direitinho. Agora eu vou posicionar o zíper, vou alfinetar e vou ajeitando ele em toda a volta, toda a bordinha. Eu vou ajeitando ali o cantinho. E vou prender. Bom, e agora que eu já prendi, né, o zíper em toda a volta, agora eu vou passar a costura prendendo ele. Conforme você vai costurando, vai ajeitando o zíper. Como eu falei, como é uma bolsa redonda, né, é mais chatinho para colocar o zíper. Mas é só ir fazendo devagarzinho, colocando, ajeitando, que aí ele fica bem certinho. Não tem erro, tá? Bom, e a parte da bolsinha ficou pronta, né? Daí é só ajeitar ali o forro para ficar certinho. E essa parte está pronta. Agora a gente vai terminar de fazer a cabecinha. Eu vou usar a cola de silicone para colar a manta no feltro. E não precisa passar muito, tá, pessoal? É só um pouquinho mesmo, só para fixar e não soltar quando a gente for fazer o caseado. Aí, lembrando que essa bolsa dá para fazer à mão e a máquina, tá? Quem não tem máquina pode costurar à mão. As partes que a gente costura pelo lado de dentro é só costurar usando o ponto atrás, o mesmo ponto que a gente usou para bordar a boquinha. E a parte externa, né,
que é o caseado. Dá para fazer à mão, como muitas artesãs que trabalham com feltro fazem, né? Eu, por um bom tempo, também trabalhei com feltro só costurando, fazendo o pontinho caseado à mão. Agora eu faço a máquina porque é bem mais prático e mais rápido, né? Para quem faz encomendas grandes e tem pressa de acabar as peças, a máquina é a melhor opção mesmo. E ficou assim. Agora eu vou fazer os risquinhos das mechinhas do cabelo. Eu vou pegar o giz de alfaiate e vou fazer uns risquinhos, seguindo a direção da franja. No molde vai estar o risco certinho, tá? Para vocês copiarem. Eu faço a mão livre mesmo. Vocês também podem fazer, é bem fácil. E vou passar a costura reta em cima desses riscos. E ficou assim a franja. Já está pronta. Agora, a mesma coisa que eu fiz na franja, eu vou fazer aqui. Vou passar a cola no feltro e na manta, né? E depois vou casear em volta. Essa parte a gente faz com bastante calma, porque essas partes arredondadas, né? Precisam fazer com mais cuidado para não ficar torto os pontinhos. E depois de casear, eu vou fazer os riscos para fazer a divisão, né, do cabelo e fazer as mechinhas ali do pompom. Depois eu passo a costura reta igual eu fiz na franja. Prontinho. E eu vou colar a tiarinha para depois colar o laço. Primeiro eu posiciono ela para não ficar torta. E aí depois eu passo a cola.
Eu prendi com alfinete para posicionar a parte da frente do cabelinho na posição em que eu vou colar. E agora, com a cola quente, eu vou passar ali na bordinha e vou prender essa parte da frente do cabelinho. Se vocês preferirem colar com cola de silicone, pode ser também. Daí eu vou posicionar a franjinha e vou colar também. E agora sim, nós vamos colar a parte de trás do cabelo, que é a bolsinha. A gente posiciona e aí passa a cola quente também. E essa bolsinha, pessoal, só pode ser lavada à mão, tá? Tem que ser uma lavagem de leve, não pode botar na máquina para bater. E não pode esfregar muito, porque o feltro ele não é muito resistente, né? Igual o tecido mesmo. Então eu sugiro lavar a mão e não deixar muito tempo de molho. A cola quente não sai na água, nem a cola de silicone. Então dá para lavar. Porém, não indico deixar de molho ou lavar na máquina para não estragar o feltro. E agora vamos fazer o lacinho. O laço dela é bem fácil, né? É só colar no meio e colar a tirinha de feltro para fazer o acabamento do lacinho. E se vocês quiserem que fique um laço duro, dá para fazer ele assim como eu fiz a franja do cabelinho, fazer ele duplo, né? Com a manta no meio ou com entretela. E aí faz o feltro dublado, né? Duas partes de feltro, uma de entretela ou uma de manta. E aí depois monta o laço. Aí ele vai ficar bem duro, bem firme. Agora é só colar o lacinho na cabecinha dela.
Então é isso, pessoal. Ficou pronta a nossa bolsinha da LOL Alice. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço quem assistiu até o final. Peço que se você gostou, se você quiser ajudar o nosso canal, se você gosta do meu trabalho, deixe um joinha ali, clique em gostei, tá bom? E quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever. A gente tem vídeo toda sexta-feira. E também segue lá no Instagram para vocês sempre ficarem por dentro das novidades, tá ok? Então é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!